A boneca. Ainda me lembro do que aconteceu naquela noite, mas o melhor será começar do início. Era um dia de inverno onde minhas mãos estavam congelando. Naquele dia, meus pais me incumbiram de limpar as coisas que sobraram das festas de Natal. Eles convidaram toda a família possível para essas festas e levaram muito a sério a frase: Natal é estar em família. Não estou reclamando, mas eles deixaram todo o trabalho para mim, enquanto meu pai cuidava de devolver à natureza a árvore de Natal. E minha mãe também estava fora, ocupada levando seu irmão para casa. Assim, eu fiquei sozinho, sendo filho único. Éramos apenas nós três vivendo em nossa casa. Enquanto eu me ocupava de arrumar o estrago das festas, encontrei um boneco de palha, debaixo de um embrulho de presente. Fiquei curioso, mas não dei muita importância. Talvez algum dos meus primos tenha esquecido de levar seu presente. Levantei o boneco e o coloquei em uma prateleira, enquanto continuava a arrumar o resto do caos. Consegui terminar a limpeza a tempo, e justo quando minha mãe voltou, a vi indo em direção ao quarto. Acredito que ela estava exausta da festa, então achei melhor deixá-la descansar. Fui relaxar na sala enquanto meu pai estava do lado de fora. Percebi que ia demorar para se livrar de uma árvore de Natal. Quando entrei na sala, vi ao longe a boneca que tinha encontrado antes. Decidi deixá-la lá até que meu pai voltasse ou minha mãe acordasse. Talvez um deles soubesse de quem poderia ser, afinal, eles estavam na hora de abrir os presentes. Eu só teria que esperar por eles enquanto relaxava. Durante toda aquela tarde, nada aconteceu até que minha mãe acordou e decidiu preparar o jantar, enquanto ainda esperávamos meu pai, que logo apareceu. Então decidi ajudar minha mãe enquanto meu pai descansava. No jantar, quando nós três estávamos juntos, decidi contar a eles sobre a boneca. Meus pais, na hora de mostrar a boneca, sua aparência parecia estar em dúvida. Eles perguntaram de onde vinha a boneca. Eu disse a eles que a encontrei debaixo de papel de embrulho de presente. Eles me disseram que não sabiam de quem poderia ser, mas que eles iriam fazer algumas ligações para ver se alguém que havia vindo na festa tinha esquecido, ou se alguém sabe alguma coisa sobre a boneca. Então eu disse a eles que tudo bem, porque mesmo que fosse uma boneca simples, eu não gostaria de simplesmente jogá-la fora assim, pelo que agradeci e decidi ir descansar. Então também levei a boneca comigo para tê-la à vista. Até hoje me arrependo de ter feito isso. Deixei a boneca ao lado do meu celular na mesinha ao lado da minha cama. Comecei a desligar as luzes e me enrolar nos lençóis e dormir. Naquela noite acordei. Queria ver que horas eram, mas meu corpo não respondeu. Entrei em pânico, queria gritar. Senti que minha respiração estava muito agitada e como o ar frio doía em meus pulmões, olhei para todos os lados, tentei relaxar, dizendo a mim mesmo que tudo isso era apenas um sonho, que de um momento para o outro iria acordar. Consegui acalmar um pouco mais minha respiração, até que comecei a ouvir sussurros sem sentido ecoando. No quarto, com o canto do olho, procurei o que estava fazendo aqueles sons enquanto internamente queria acordar de uma vez. Mas ao lado da minha cama, consegui ver uma silhueta de algo que parecia estar cheio de pelos. Minha respiração estava alterada. Eu queria gritar, mas não conseguia nem soltar um barulho abafado. Olhei de lado para a mesa, mas a boneca não estava mais lá naquele curto período de tempo. Eu apenas senti como algo pegou minhas pernas e as pressionou. Foi quando percebi que algo estava subindo em cima de mim. Eu podia ver um pouco mais de sua aparência peluda com braços curtos e pernas longas. Parecia que aquilo tinha várias manchas na pele onde não tinha pelo, e mostrava a pele nua e aparentemente rasgada. Aos poucos ele se aproximou do meu rosto e eu vi aqueles grandes olhos negros. Eu tentava não vê-los. Vi com o canto do olho com a mão esquerda dele, ele agarrou a boneca. De repente senti a outra mão daquela criatura, enquanto ele segurava meu cabelo, enquanto ele começava a sorrir com um sorriso tão perturbador. Aquela coisa não era humana nem nada que eu já tivesse visto antes. Do nada comecei a ouvir ele sussurrando. Eu não conseguia entender nada do que ele estava dizendo,
Mas isso parou de importar para mim quando senti como ele começou a cavar as pontas das unhas na minha cabeça. Mas acordei. Minha mãe me acordou. Parecia outra manhã. Tudo estava normal. Minha mãe me acordou para tomar café da manhã. Minha mãe me notou confusa. Então me perguntou se algo estava acontecendo. Então eu disse a ela que não era nada. Apenas um pesadelo. Ela me deu um beijo na testa e disse: "Eu e seu pai estaremos lá embaixo esperando por você para o café da manhã. Não se atrase." Senti-me mais aliviada, sabendo que era tudo um sonho. Minha mãe saiu e fui ver meu celular, e a boneca não estava mais lá. Havia apenas um desenho estranho, que mostrava uma silhueta muito parecida com a boneca. De um momento para o outro senti uma dor intensa na perna e na nuca, onde aquilo havia cavado suas unhas. Então decidi me verificar. A perna tinha as marcas das unhas, e na nuca eu podia sentir um pouco de sangue. Lavei a cabeça para tirar o sangue de lá, desci. Vi meus pais, resolvi não contar nada a eles sobre aquele pesadelo. E continuamos o dia como se nada tivesse acontecido. No final do café da manhã, meu pai mencionou sobre o dono da boneca. Ele não conseguiu encontrá-lo, então eu poderia ficar. Se quisesse com a boneca, resolvi apenas responder com um simples "tudo bem", sabendo que eu não tinha mais a boneca. E tantos pensamentos que passaram pela minha cabeça. Naquela hora, terminei o café da manhã e voltei para o meu quarto. Coloquei o desenho em uma caixa e o deixei-o no fundo do meu armário. Naquela noite, nada aconteceu, e nem as noites depois disso. Então me senti mais seguro. Mas tenho medo de um dia acordar no meio da noite e começar a ouvir sussurros. Se isso acontecer, saberei que essa coisa voltou para mim. Aquela luz me assombra até hoje. Essa história não é minha, e sim de uma amiga. Há 20 anos atrás, Lucia mudou-se com seu esposo Marcos e seu recém-nascido para uma casa em um bairro modesto. Era um lugar labiríntico, onde as casas estavam tão próximas umas das outras que as paredes pareciam sussurrar segredos obscuros. A família deixou para trás um apartamento pequeno e indivisível em busca de conforto, e a mãe de Lucia encontrou uma casa que, embora não fosse ideal, parecia um refúgio melhor do que sua casa anterior. A dona da casa, Dona Griselda, era uma velha de aparência sombria, com um andar peculiar e um caráter amargo. Ela morava sozinha até que um sobrinho veio dividir o espaço, o que levou à necessidade de alugar a garagem de Lucia, embora ela preferisse mantê-la vazia. Desde o início, a casa semeou um sentimento inquietante em Lucia. Durante as noites, rangidos e ruídos estranhos interrompiam seu sono. Parecia que as paredes estavam falando, e cada passo que ela dava em direção à cozinha a fazia sentir como se alguém estivesse soprando em seu rosto. Marcos, alheio aos horrores da noite, dormiu profundamente. Em uma noite, depois de colocar seu bebê na cama, Lucia sentiu uma presença estranha no ar. Ela foi acordada por uma luz que iluminou o corredor, mas o som do portão não foi ouvido. Com alívio, ela se acomodou de volta, mas um frio penetrante invadiu a sala. O instinto de mãe a levou a cobrir o seu bebê, com medo de que ele também sentisse o frio aterrorizante. Quando ela voltou para seu quarto, o gelo a envolveu e, procurando abrigo, ela tirou todos os cobertores que pôde. Tremendo, ela abraçou o menino contra o peito. Foi então que ela olhou para cima e viu algo indescritível. Uma mulher vestida de branco, com o cabelo esvoaçante, emergiu do banheiro. Depois disso, ela viu apenas órbitas vazias que pareciam devorar a luz. Em um instante, a figura flutuante caminhou em direção ao quarto do bebê e desapareceu na escuridão, levando consigo o frio e a calma da noite. Quando finalmente conseguiu se mover, Lúcia conseguiu sair da cama e pegar seu rosário, começando a rezar freneticamente até que a luz do amanhecer quebrou o terror. Com a criança nos braços, ela atravessou o corredor. Todas as sombras da casa pareciam avisá-la do perigo iminente. Lúcia fugiu para a casa de sua mãe,
convencida de que algo havia cruzado aquela linha do mundo. E embora o dia claro a esperasse, o medo ainda continuaria à espreita, lembrando-a de que nas sombras sempre há algo mais do que nossos olhos podem ver. História que aconteceu comigo. Isso aconteceu quando eu tinha entre 6 e 7 anos, dormia no mesmo quarto que minha mãe. E uma noite, eu estava deitado na cama assistindo TV e minha mãe estava no banheiro. Enquanto eu assistia a TV, ouvi uma voz suave chamar meu nome. Eu me virei, um pouco confuso, e vi, quando um braço estava saindo do armário. Esse armário é com portas de correr, então você só pode ver metade da porta. De dentro do armário, a mão fez um gesto para me aproximar. Eu não levo muito a sério. E eu voltei a assistir TV de novo, mas eu ouvi aquela voz de novo. Venha, Ana. Eu novamente ignorei a voz, mas ela repetiu de novo. Então eu saí da cama e comecei a caminhar até o armário. A mão se escondeu e quando eu ia olhar eu ouvi minha mãe voltando para o quarto. Eu rapidamente olhei dentro do armário e não havia nada. Então corri de volta para a cama. Os uivos na cidade. Uma das coisas inexplicáveis que aconteceram comigo. Algo estranho e inexplicável aconteceu comigo uma vez durante meus tempos de escola. A escola que frequentei fazia muito trabalho comunitário que chamavam de ação social ou trabalho social. Fomos com minha turma para uma dessas atividades no campo, não muito longe da cidade onde moro. Ficamos uma semana dormindo e trabalhando em uma cidade, convivendo muito com os agricultores que moravam lá. A cidade tinha muitos cães de rua, que muitas vezes se reuniam perto de nós quando comíamos. Os cães eram muito mal-humorados, chegavam perto, mas não muito, e sempre nos olhavam nos olhos. O que me pareceu bastante estranho, pois uma característica muito comum dos cães é justamente não fazerem muito contato visual. Um dia, enquanto estávamos cavando uma trincheira, um cachorro saiu do fundo do buraco. Como se tivesse sido enterrado vivo ali, ele se sacudiu e correu. Ficamos todos perplexos tentando explicar a situação uns aos outros. Provavelmente alguém o enterrou, mas por quê? Mais tarde naquele dia, conversamos sobre o que aconteceu com um dos moradores da cidade. Ao que não recebemos resposta, apenas um aviso. Eles nos disseram para nunca, jamais olhar nos olhos dos cães, porque eles são as almas reencarnadas dos condenados de sua cidade, e que tentariam levar nossas almas se mantivéssemos contato visual. Eles também nos disseram que os cães nunca morreram e que estavam na cidade há décadas. Não podem morrer, estão condenados a sofrer eternamente. Terminaram dizendo que todas as noites de lua cheia, os cães saíam às 3 da manhã para uivar para a lua, para lhe pedir que descansassem em paz. A questão é que no país o século XX foi cheio de conflitos. Como muitos outros na América Latina, muitos camponeses pegavam suas armas e começaram a matar uns aos outros. E por causa de toda essa violência, são muitos os acontecimentos cheios de sangue e ódio que aconteceram nesses locais e que foram esquecidos com o tempo. Mesmo assim, todos pensávamos que eles estavam brincando. Só queriam nos assustar porque éramos moradores da cidade que aparecíamos ali. Coincidentemente, o último dia da nossa estadia seria uma noite de lua cheia. Decidimos entre alguns de nós que estávamos ali ficar acordados para saber se a história era mesmo real ou se era apenas uma invenção para nos assustar. Naquela noite ficamos acordados conversando e contando histórias de terror. Muitas coisas bobas e engraçadas no final. E com o passar das horas, muitos de nós que estávamos lá adormecemos. No final éramos eu e alguns outros que estávamos lá. Eu estava com o meu relógio e ficava verificando a hora o tempo todo, para ver se já eram 3 da manhã. Lembro-me muito bem de como levantei o braço para ver as horas, eram 3 horas. Ficamos em silêncio esperando e, quando parecia que nada ia acontecer, um cachorro começou a uivar na porta do quarto em que estávamos. Aquele cachorro foi acompanhado por outro, e depois, outro, e outro. E quando,
percebemos havia dezenas de uivos diferentes vindo de todas as direções. E eles foram ouvidos tão alto e tão perto que você nem conseguia ouvir seus pensamentos. Algo que esqueci de acrescentar é que a sala em que estávamos era uma sala de aula. Mas como era uma cidade com poucos recursos, a sala dava direto para a rua. Então não estávamos realmente em algum lugar distante, mas sim no meio dos uivos. Os cachorros pareciam estar se movendo na mesma direção, todos indo em direção ao cemitério, que era perto do local onde dormíamos. Após cerca de 15 minutos, os cães, que pareciam ter chegado ao seu destino, começaram a uivar em uníssono, como se tivessem preparado uma coreografia para o público que tiveram naquela noite. Eles continuaram vários uivos, até que depois de alguns minutos começaram a se acalmar pouco a pouco, um por um, até que sobrou apenas um, e depois, nenhum. Fiquei perplexo, não conseguia falar, pensar ou me mover. Eu não sabia se os outros tinham ficado acordados durante todo o show, ou tinham adormecido, ou se eram iguais a mim. Resolvi ficar acordado para ver se isso aconteceria de novo, mas os cachorros não latiram nem um único latido pelo resto da noite. Naquele dia fiquei com mais perguntas do que respostas, e até agora, anos depois, ainda ouço tudo como se tivesse acontecido recentemente. Um dia pretendo voltar àquele lugar. Até então, só tenho parte da história.